todos. Hoje vamos trazer aqui um tema relativamente simples, mas que às vezes suscita muita confusão, como quase tudo o que se relaciona com a mediunidade. Infelizmente, a mediunidade ainda é um tema que causa muitos equívocos, que causa muitas confusões, então nunca é demais. Vamos falar então de mediunidade infantil e, porque provavelmente nas nossas famílias ou em famílias que nós conhecemos, há uma cena que muitos de nós que já vivemos. Uma criança que acorda à meia da noite e descreve com pormenor uma pessoa que ninguém se lembra ou que ninguém conhece, ou que descreve um avô falecido que a criança não chegou a conhecer, mas a criança está a descrevê-lo, mesmo nunca tendo visto as fotografias, ou simplesmente uma criança que não consegue dormir num determinado quarto, e a situação mais comum, não é? Os tais amigos, chamados amigos invisíveis, que muitas crianças dizem ter, invisíveis porque para a criança ela tem essa amizade, essa companhia, mas como nós adultos não os vemos, nós chamamos amigos imaginários, não é? E estas situações que acabam por ser bastante comuns, mas também muitas vezes são mal compreendidas, seja por excesso de alarme, digamos assim, da nossa parte, seja por um excesso de racionalização, e quando uma família, seja uma família espírita ou uma família que não é espírita, não sabe como responder, muitas vezes a criança vai se sentir ainda mais sozinha com aquilo que se sente. E daí a importância de nós falarmos na mediunidade infantil. É claro que o trabalho que vamos apresentar hoje aqui não pretende esgotar este tema, que a própria literatura espírita aborda, mas que é preciso nós irmos empenhar-nos de alguma forma nesse estudo, porque a própria literatura vai apresentando este tema por camadas sucessivas de profundidade. Então, o que nós nos propomos aqui é trazer alguns conceitos que serão conhecidos e aplicá-los então ao tema da mediunidade infantil, para que possamos ser melhores acompanhantes para as nossas crianças quando surgem determinadas situações. E vou começar aqui com o texto da Revista Espírita de 1865, do mês de fevereiro, que nos diz o seguinte, que é precisamente sobre a mediunidade infantil. Vê esse pequeno acordado. Tanto ele olha fixamente, parecendo reconhecer seres amigos, quanto balbucia palavras e seus gestos alegres parecem dirigir-se a rostos amados. E como Deus jamais abandona as suas criaturas, esses mesmos espíritos lhe dão mais tarde boas e salutares instruções, quer durante o sono, quer por inspiração, no estado de vigília, ou seja, no estado acordado. Daí podeis ver que todos os homens possuem, pelo menos em estado de germe, o dom da mediunidade. Então, neste artigo da Revista Espírita, começa por nos trazer uma imagem familiar. Quantos nós já não vimos muitas vezes, sobretudo até bebés, que começam a olhar fixamente para um lugar do quarto ou da sala e até se riem ou fazem assim alguns trejeitos e estás-te a rir para quê? O que é que ele está a ver ali? Nós não vemos nada, não é? Mas ele poderá estar a ver. Então, se o espírito é um ser interexistencial, como nos dizia a doutora Marlene Nobre, ele vai viver e sofrer as influências deste intercâmbio que se faz nos dois planos de existência, o plano físico, o plano material e o plano espiritual. E, portanto, o espírito quando encarnado, portanto, e que passa a ter o nome de alma, segundo Kardec, ele passa a ser um ser ao mesmo tempo material e espiritual e vai sofrer os dois tipos de influências. E, ao longo do seu percurso, o espírito também vai reagir de maneiras diferentes às influências dos dois planos, quer do físico, quer do espiritual, quer da matéria, quer dos espíritos, como nos ensinou Kardec. E Zimmermann, o autor deste livro sobre o perispírito, um livro que eu recomendo vivamente,
ele diz-nos o seguinte: as sucessivas comprovações científicas, os estudos e os extraordinários resultados categorizam a mediunidade como dos mais importantes atributos do espírito, manifestando-se de diversas formas. E quando dizemos aqui importante, não é no sentido de ser algo bombástico, algo assim fora de série, não é nesse sentido. Porque, e vamos começar com o que Kardec diz ser a mediunidade, e cuja definição está no Livro dos Médiuns, que é a faculdade que permite ao homem servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Então vamos começar por dizer desde já que ser médio não é ser um carapau de corrida. Portanto, não somos especiais por se somos médios. Ser médio é ser trabalhador. Mediunidade é serviço, é trabalho, é uma tarefa. Ninguém acha completamente extraordinário que eu consiga ver a cor desta parede através do órgão do sentido da visão. Então, porquê é que vamos empolar o sentido da mediunidade? Kardec é muito claro nos vários textos, seja no Livro dos Médiuns, quer na Revista Espírita, a dizer que é apenas mais uma faculdade que nós temos, como se fosse mais um órgão do sentido, como a visão, o olfato, o tato. Portanto, não nos torna especiais, não nos torna missionários, e não é por termos mediunidade, eu vou dizer isto algumas vezes no trabalho de hoje, que significa que tenhamos uma missão. Da mesma forma, se uma criança tem mediunidade um pouco mais desenvolvida, no sentido mais ostensivo, não significa que é uma missionária, que tem uma missão, que é especial, nada disso. Significa simplesmente que tem um órgão mais, que tem uma faculdade que é importante para ser colocada ao serviço dos outros. E, portanto, é importante nós lembrarmos que, de acordo com esta definição de Kardec, todos nós somos médios em maior ou menor grau. A diferença é que na criança, qual é a diferença entre a mediunidade na criança e no adulto? É que na criança essa faculdade muitas vezes se vai apresentar de uma forma mais ostensiva, e nós vamos achar que isso são criancices muitas vezes, de uma forma mais natural e espontânea. Ou seja, a expressão da mediunidade na criança para ela mesma é completamente natural, é algo espontâneo. A criança não distingue muitas vezes aquilo que vê a nível espiritual do que vê a nível material, das outras pessoas que ela vê ao seu redor. Ela não distingue os espíritos que vê, desencarnados, se for esse o caso, dos espíritos encarnados. Para ela é algo completamente natural. E o facto é que nós sabemos que cerca de 15% a 30%, e isto são números já um bocadinho mais antigos, e infelizmente nós não temos estudos, não temos uma visão, um estudo mais atualizado que nos diga se esta percentagem é maior, que provavelmente será. Entre 15% a 30% das crianças entre os 3 e os 10 anos dizem ter os chamados amigos imaginários. E porquê que para as crianças é tão natural, é tão espontâneo esta expressão da mediunidade? Porque a criança trata-se de um espírito que chegou há muito pouco tempo, não é? Que reencarnou há muito pouco tempo. É como se, imaginem a reencarnação como uma espécie de desembarque. A criança acabou de desembarcar. É um recém-chegado à vida física e, portanto, ele está, tal como nós, quando estamos, por exemplo, agora quando cheguei aqui, tive que parar uns momentos e afastar ativamente a imagem que eu vi do carro acidentado no caminho para aqui. Porque eu tinha que me concentrar na palestra, mas na minha cabeça ainda estava a imagem do senhor, do condutor do carro e do carro, do acidente. Ou seja, eu ainda estava mais lá do que aqui. O mesmo acontece com a criança que acaba de reencarnar. Ela ainda está mais do lado de lá, digamos assim, do que de cá. E, portanto, para ela é natural, perfeitamente natural, ela estar mais ligada até às companhias espirituais que traz do que propriamente aos encarnados. Porque o véu do esquecimento, no caso dela, ainda não
estar completo. Porquê? E André Luiz vem-nos dizer isso nos Missionários da Luz, nos Mensageiros, mas nos Missionários da Luz ele explica claramente que a reencarnação só se completa aos 7 anos de idade, mais ou menos. Não é no dia de aniversário em que faz 7 anos, acaba ali, não. É mais ou menos aos 7 anos. E por isso é natural que a criança vá manter uns laços ainda de forma mais ou menos tenue com o plano espiritual, vendo e ouvindo o que nós, adultos, já não percebemos. Por exemplo, Chico Xavier, é um dos exemplos que nós vamos dar mais daqui a pouco, ele teve a sua primeira experiência mediúnica por volta dos 4, 5 anos, não é? Quando, depois da mãe dele ter falecido, ele começou a vê-la em espírito, não é? Já desencarnado. Em Missionários da Luz, o André Luiz também nos vai esclarecer que a glândula pineal, uma coisa assim deste tamanho, mais ou menos de uma ervilhinha, que nós temos aqui no centro coronário, portanto no topo da cabeça, é a sede da mediunidade do nosso corpo. É uma espécie de antena. Então para a criança, esta antena ainda não está muito, vamos dizer assim, ambientada ao plano material. E há aqui uma outra questão. Para além da glândula pineal, nós temos aqui um outro fator muito importante, que é o perispírito. Portanto, é pelo perispírito que nós vamos conseguir explicar porque é que as crianças então parecem ser mais sensíveis a esta questão da mediunidade. Porquê? Porque se a reencarnação ainda não está completa, antes dos 7 anos, significa também que o perispírito ainda não está completamente, vamos dizer assim, acoplado ao corpo físico, não é? E o perispírito é como uma antena. E no caso das crianças, como a influência da matéria ainda não é tanta como acontece após os 7 anos, mesmo por causa do desenvolvimento orgânico e físico, não é? O perispírito é uma esponja autêntica. O perispírito de uma criança é uma autêntica esponja, absorve, é uma antena que vê e varre o plano espiritual todo. Quer dizer, capta estímulos do plano espiritual. Nas crianças, essa antena vai estar então mais sintonizada com a frequência do plano espiritual do que com a frequência da matéria. Após os 7 anos, ou seja, após a reencarnação completar-se, já o processo inverte e a criança já está muito mais, o véu do esquecimento já está mais forte, mais denso e a criança já está mais ligada ao plano material do que ao plano espiritual. Então, no livro dos médiuns, Kardec diz-nos o que é um médium, afinal? É todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos e é por este facto, um médium. Não é? Então, vemos nesta definição que Kardec não exclui aqui as crianças nem o período de desenvolvimento infantil. Ele não os exclui aqui desta definição. Ele continua a afirmar que é uma faculdade inerente ao homem e não um privilégio, novamente. Mas ele vem alertar uma coisa muito importante no item 221 do capítulo 18, que não se deve, eu vou falar aqui mais pausadamente, que não se deve estimular o desenvolvimento da mediunidade em crianças. Porquê? Porque são médios naturalmente. É a sua natureza, a sua constituição presta-se a isso, por aquilo que eu acabei de explicar há pouco. Portanto, não vale a pena estarmos com a preocupação de educar, sim, mas desenvolver e querer que a criança seja um médium, que escreva livros em psicografia, etc. Não é por aí. Pelo contrário, pode trazer mais malefícios do que benefícios. E não faz sentido, porquê? Porque a criança é, então, um médium de uma forma muito mais espontânea do que um adulto. Ainda no livro dos médiuns, Kardec insiste nesta pergunta aos espíritos e pergunta: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? Resposta: não há uma idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento moral, esse sim, é realmente importante para o exercício da mediunidade. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já afeitas. Porquê? Devido precisamente a esta questão do desenvolvimento moral. Falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é mais desfatigante para o corpo. Reparem aqui na especificidade.
A da escrita tem outro inconveniente derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. A doutora Marlene, não foi a doutora Marlene Nobre, desculpem, a Sueli Caldas Schubert, num dos livros que nós consultámos para este trabalho, Mediunidade em crianças, Mediunidade de obsessão em crianças, ela diz que não é aconselhável que haja a prática mediúnica por parte de jovens antes dos 15, 16 anos, com algumas exceções. E vocês já me estão a pensar nessas exceções. Mas então, tu há bocado disseste que o Chico Xavier, aos 4, 5 anos, já havia não sei o quê. E o Divaldo começou aos não sei quantos. E Raul Teixeira também começou aos 14, 15 anos. Bom, estamos a falar assim de indivíduos muito particulares e, portanto, não nos vamos comparar, pelo menos, a Chico Xavier, não é? Portanto, há em alguns casos, e a própria Sueli Caldas Schubert diz isso, que foi o caso dela, inclusivamente, se a criança frequentou a evangelização, se já tem conhecimento do espiritismo, etc., então pode o exercício da mediunidade ou da prática mediúnica mais cedo não trará grandes problemas. Em todas as outras situações, não é aconselhável antes dos 15, 16 anos haver então participação em reuniões mediúnicas e prática mediúnica e tudo mais. Alguns exemplos de mediunidade infantil, precisamente as irmãs Fox, não é? Eu trago estes exemplos, não é por acaso, a doutrina espírita não é uma doutrina vazia, ela prova-se por factos e a história do espiritismo está repleta de exemplos de grandes vultos do espiritismo que já manifestavam a sua mediunidade desde a mais tenra idade. A começar pelo marco do espiritismo, marco inicial do espiritismo com as jovens Kate e a Margaret, portanto, Kate com 11, Margaret com 14 anos, as irmãs Fox, não é? Em Hainesville, de Nova Iorque, elas foram as protagonistas em que estabeleceram uma comunicação com o espírito através das pancadas, não é? Da tipologia, e um dos espíritos identificou-se até como um vendedor que havia sido assassinado na casa onde elas viviam naquela altura. E este facto veio a ser comprovado posteriormente. Eu não pus aqui a fotografia, porque acho que todos conhecem o Chico Xavier. Lá está, eu já dei o exemplo dele, que aos 5 anos, depois do desencarne da mãe, ele continuava a vê-la e a conversar com ela. Ele via e ouvia espíritos com a maior naturalidade, tão naturalmente como ouvia as pessoas à sua volta. E muitas vezes era considerado doido por isso, não é? Como não é? A Dona Ivone Amaral Pereira, que aos 3, 4 anos também já via e já conversava com um espírito a quem ela chamava de Charles e que ela descrevia fisicamente com todos os detalhes e ninguém sabia quem era esse Charles e ela só falava nele. E anos mais tarde, num transe profundo, ela reviveu uma vida passada e descobriu que esse tal de Charles tinha sido seu pai numa vida anterior, claro, não é? E isso vem-nos mostrar como os laços de afeto perduram entre encarnações e, portanto, ultrapassam a morte. Agora, Hermínio C. Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele também nos traz uma outra observação importante, que é: não é sempre que tais faculdades em crianças têm o desdobramento previsto nesta ou naquela forma de mediunidade. Como as recordações espontâneas de vidas passadas podem apagar-se pelos 10 anos. Nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas têm necessariamente tarefas específicas neste campo, ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno no intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Quem é que já ouviu? As médias tens de trabalhar. Não é? Aqui Guilherme vem-nos dizer o contrário, que apesar de as crianças terem essa mediunidade tão natural e espontânea, não significa que todas elas, primeiro, vão continuar a ter essa mediunidade quando crescerem.
E mesmo sendo médios, não significa que elas têm que ser médios de psicografia ou médios de evidência, nada disso. Nem que tenham alguma tarefa específica nesse campo, ou que tenham uma programação, ou que seja suposto fazerem isto ou fazerem aquilo. E há outra razão, que há pouco eu não expliquei, porque é que a mediunidade só deve ser exercida a partir dos 15, 16 anos. Vamos olhar para os nossos jovens de hoje. E a própria Sueli Caldas Schubert, ela questionava isso. O que é que os jovens fazem hoje em dia? O que é que eles frequentam? Como é que se comportam? Com que é que e com quem se relacionam? Vamos pensar nessa parte. E agora na outra parte, que é o que é que o exercício da prática mediúnica exige? Seriedade, compromisso, empenho. 3 coisas que nós não vamos associar de imediato aos jovens, não porque eles não sejam capazes disso, não é por isso, mas porque normalmente nessa idade estamos preocupados com outras coisas, não é? Com 15, com 16 anos não queremos ter muito trabalho, não queremos ter muito... Só a escola já nos dá uma trabalheira e já chega de compromisso, não é? Portanto, vemos, essa é mais uma das razões, porque a prática mediúnica não é só participar num grupo, não é só lá frequentar, não é? Há esta dedicação, há este empenho, há a mudança de atitudes que é importante e sem a qual nós não conseguimos desenvolver o sentido moral que é necessário para a prática mediúnica. Mas então aqui, novamente, Hermínio de Sá Miranda a vir frisar este aspecto de que ser médio não é ser especial, não significa que é uma pessoa muito especial, não. E nós temos, a minha filha, o meu filho, o meu neto, a minha neta, vê, fala, isto, ele é especial, deve ter uma missão, não, nada disso. E também Kardec nos vem dizer no Livro dos Médiuns ainda que a prática do espiritismo demanda, ou seja, exige muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Porque quando nós nos achamos especiais, estamos a abrir a porta e a janela para muitas coisas, entre as quais a fascinação. Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Mais uma razão que nós temos para ter muito cuidado com a mediunidade em crianças e com a prática mediúnica, ou com o exercício da mediunidade por jovens. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos sombeteiros ou malfazejos. Eu não sei se aqui algum de vocês fazia isso, mas eu lembro-me, quando era precisamente nestas idades, 14, 15 anos, um grupinho de amigos do campismo no verão, tinham muito aquela prática não sei se hoje em dia já não deve haver, do jogo do copo, não é? Ora, não é? Que condições tínhamos nós para que alguma coisa de sério, para já se o copo mexia, desatávamos a correr. Essa era a primeira, não é? Desatávamos a correr, mas não sabíamos o que era aquilo. Uns tentavam a correr, uns começavam a ver o que estava por baixo. Eu era das que ficava a ver o que estava por baixo da mesa. Portanto, quem é que vai gostar de estar numa coisa destas? Espíritos que queiram brincar com os jovens, precisamente. Não vem um espírito superior a um jogo do copo. Não vai fazer uma comunicação e a dizer o que vai acontecer no mundo daqui a 30 anos. Não é? Então, lá está, o exercício, a prática da mediunidade requer esta capacidade de nos recolhermos. E por isto é que é importante que as famílias espíritas, precisamente por conhecerem a doutrina, não caem no excesso de ver mediunidade em tudo. E isto é um outro lado na forma como nós devemos lidar com as crianças e com a sua mediunidade. Não temos que ver mediunidade em tudo. O meu bebê de vez em quando também olha lá para o canto da sala e se ri-se com aquela boca desdentada a rir-se. Não é? Eu não vou estar ali a dizer que espírito estará ali, quem é que tu estás a ver? Diz-me quem é que tu estás a ver. Não vou fazer uma coisa dessas a um bebê, não é? Mas
Portanto, não temos que ver mediunidade em tudo aquilo que as crianças fazem. Porque nem todas as oscilações emocionais de uma criança são de origem mediúnica, porque realmente nem tudo é. E esta é a grande dificuldade ao lidar com a mediunidade em crianças. É certo que eles têm os amigos imaginários que umas vezes são realmente companhias espirituais, mas outras vezes são criações simplesmente da criatividade própria de uma criança. E mais, como é que nós distinguimos se é realmente uma companhia espiritual, se é simplesmente algo da criança, uma criação? Por exemplo, nós sabemos que crianças que vivem em famílias disfuncionais, famílias com problemas, famílias em que há, por exemplo, vícios, em que há violência, em que há conflitos, é um mecanismo de proteção que a própria criança cria, de criar o seu mundo imaginário, os seus amigos imaginários. Ou seja, ela cria ali uma bolha tipo refúgio, não é? Que nós chamamos de brincadeira, mas que para ela funciona como um mecanismo de proteção em relação ao ambiente hostil em que ela vive, que pode ser a própria família, não é? Portanto, isto é algo que acontece. E como é que nós vamos saber então se é realmente um amigo espiritual, não é? Uma companhia espiritual, ou se é simplesmente uma criação, um mecanismo de proteção da criança? Já temos aqui um primeiro indicador, ver o ambiente em que a criança está a ver. E o desenvolvimento infantil é um processo bastante complexo e, portanto, pede discernimento da nossa parte para, por um lado, não negligenciarmos, ou seja, estarmos presentes, acima de tudo, estarmos presentes para conseguirmos avaliar as interações que a criança está a ter, como é que ela fala na família, o que é que ela diz realmente, como é que ela fala na escola. Tudo isso é importante para nós conseguirmos perceber realmente se trata de mediunidade, se trata realmente de uma companhia espiritual ou se é realmente uma criação da criatividade da criança. Por outro lado, é sempre importante, em qualquer eclosão ou algum sinal que nós achamos que está relacionado com a mediunidade, é importante haver uma avaliação por profissionais de saúde na mesma. Porque já sabemos que a perspectiva espírita não substitui a avaliação médica, mas complementa, não é? Uma criança que apresente sinais que preocupam a família deve ter um acompanhamento em todas as dimensões, física, emocional e espiritual. Por outro lado, se os comportamentos perturbam de forma significativa a vida da criança ou da família, é sempre importante procurar uma avaliação médica, psicológica, em paralelo com o acompanhamento espiritual. Então, como é que nós vamos identificar se estamos a falar de mediunidade, no caso das crianças, ou não? Então, a criança, por exemplo, pode relatar que vê pessoas que não estão presentes, ter os tais amigos imaginários, pode conversar sozinha, pode ter medos noturnos, sem uma explicação, não é? Pode ter uma sensibilidade aguda a alguns ambientes e pessoas. Levar criancinhas para centros comerciais não é uma boa ideia de todo, porque lá está, o perispírito da criança é uma esponja e, portanto, vai absorver tudo. Uma criança que chora sem um motivo aparente, quando é pegada ao colo por alguém. Então, a Sueli Caldas Schubert, ela vem sugerir para nós estarmos muito atentos ao comportamento da criança, às interações dela e mesmo às alterações de comportamento, que umas vezes podem ser próprias da idade ou podem ser por influência também espiritual. Portanto, estarmos atentos para sabermos distinguir o que é que pode ser uma brincadeira do que são criações saudáveis, do que podem ser eventualmente sinais de mediunidade. Por outro lado, quando estes diálogos que a criança diz ter com um amigo imaginário, como é que nós vamos ver se é um amigo imaginário ou não? Uma das formas de o fazer é se ela consegue reproduzir aquilo que fala com o amigo imaginário noutros momentos. Não é? Porque quando são diálogos do imaginário infantil, portanto, simplesmente coisas da criatividade da criança, a criança tende a não conseguir reproduzir esses diálogos de uma forma fiel noutros momentos do tempo. Agora, quando se trata de um amigo espiritual, realmente, ela vai conseguir reproduzir com facilidade os diálogos em momentos
diferentes. Manifestações mediúnicas comuns nas crianças. A literatura espírita e a literatura psicológica partilham um dado curioso. A psicologia convencional, por exemplo, ela tende a tratar, por exemplo, a questão dos amigos imaginários como pura e fantasia. Sempre, em qualquer situação, vai dizer que é fantasia. O que em alguns casos, como já vimos, pode ser verdade, mas nós espíritas sabemos que nem sempre é verdade. Então, o primeiro tipo de manifestação, evidência e audiência, que nas crianças têm características que as distinguem da imaginação criativa habitual, quais, por exemplo, a criança vai descrever pormenores físicos específicos, a roupa, os rostos, os maneirismos da pessoa que ela está a ver, que não correspondem a ninguém que o adulto conhece. As descrições mantêm-se consistentes ao longo do tempo. A criança pode identificar corretamente a identidade do espírito que mais tarde a família consegue reconhecer. Por exemplo, é importante mostrar álbuns, neste tipo de situações, mostrar álbuns de fotografias à criança. Há pouco tempo um conhecido contava uma história, acho que ele já tornou a situação pública, portanto posso contar, que a neta de uma amiga dele, uma senhora amiga, uma senhora espírita, que dizia que estava a falar com a amiga. A avó dizia, mas com o que é que tu estás a falar? E ela, estou a falar com a minha amiga. Estou a falar com a minha amiga. Estou a falar... E a avó não ligava, era espírita, mas não ligava nenhuma àquilo. Mas houve um dia que a avó dessa menina, não é? Tinha o telemóvel ligado, portanto dava para ver o ecrã, e no ecrã essa avó tinha a fotografia da mãe dela. E a criança passa ao pé do telemóvel e diz assim, também conheces a minha amiga? Então a criança, quem era? A amiga espiritual, a amiga imaginária da neta era a mãe da avó da criança. Não é? Portanto, ela ao passar pelo telemóvel, e aí a avó, que era espírita, que percebeu, espera, há aqui outra coisa. Não é? E normalmente, quando as crianças falam destes amigos imaginários que são companhias espirituais, o tom não é de brincadeira. É de conversa a sério. Eles falam com um tom mais sério, com perguntas e respostas. Portanto, não é sinal de nenhum problema psicológico. Seja companhia espiritual ou não, não é um sinal de um problema psicológico da criança. Outra manifestação frequente é a do sonho, dos sonhos mediúnicos, que são distintos dos sonhos comuns pela sua qualidade de presença. Portanto, parecem mais reais, pelo impacto emocional que deixam na criança ao acordar, na criança e no adulto. Quando temos estes sonhos vívidos, o impacto emocional desses sonhos em nós é muito maior do que num sonho comum. Isto significa que a criança ela não sonhou com alguém, ela esteve realmente com alguém. A diferença é sentida de uma forma clara por quem passa por isso. Por exemplo, o Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele vem comentar que refere-se ao sono como um momento em que o espírito se liberta parcialmente das limitações físicas e, portanto, estabelece esse contacto com o mundo espiritual com maior facilidade. As premonições, o sentimento de que algo vai acontecer ou o conhecimento de factos antes deles ocorrerem, também são relativamente comuns em crianças com mediunidade marcada. Nestes casos, o conselho de Kardec é não cultivar, não estimular, não dramatizar, não dar muita importância, acolher com naturalidade, com serenidade. E também outro tipo de manifestações comuns em crianças são uma sensibilidade emocional ou uma empatia mediúnica, ou seja, que é talvez a manifestação mais subtil e a mais frequentemente mal diagnosticada, é esta questão da empatia mediúnica, a criança que chora sem uma razão aparente em determinados ambientes, a criança que fica agitada ou febril depois de ver ou de contactar certas pessoas, a criança que absorve o estado emocional de um adulto com uma intensidade que vai além da empatia normal. Por exemplo, hoje nos estudos de desenvolvimento infantil sabe-se que as famosas birras das crianças, não é para resolver à chapada nem com berro, porque a primeira coisa que o adulto tem que fazer é acalmar-se ele próprio
e acolher a birra da criança com calma, com serenidade. Porquê? Porque a criança vai absorver o nosso estado emocional. Portanto, se a criança está num colapso emocional, não é na birra, e nós gritamos e ficamos nervosos e agitados e repostamos com igual intensidade emocional, a criança vai ser ali uma espiral, vai ser uma escalada, aquilo que todos nós conhecemos, que muitas vezes acontece nas birras, não é? Se ao invés eu mantiver a calma, eu acolher a criança, eu abraço e só depois vou explicar e dar-lhe o sermão que tenho que dar, só depois dela acalmar. Não vale a pena dar-lhe o sermão enquanto ela está ali aos berros e a esbracejar. Ela não vai absorver nada. Porque precisamente por isto, porque as crianças absorvem o nosso estado emocional. E o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mensageiros da Alvorada, ele descreve com muita precisão este mecanismo, esta sensibilidade mediúnica da criança. Diz que a criança mediúnica tende a absorver as vibrações do seu ambiente através do seu perispírito, que, como nós vimos no início, é um perispírito mais permeável, sem ter os mecanismos de filtragem que um médium adulto e trabalhado já desenvolveu. Daí a questão de não se poder estimular e desenvolver a mediunidade nas crianças. E isto pode manifestar-se em cansaço inexplicável, variações do humor em diferentes ambientes ou perturbações físicas transitórias nas crianças sem uma causa orgânica identificada. Então a criança, diz-nos Manuel Filomeno de Miranda, a criança sensível ao mundo espiritual precisa, antes de qualquer desenvolvimento mediúnico, de uma proteção vibracional. Portanto, eu não estava a brincar quando dizia para não levarem as criancinhas para centros comerciais. E essa proteção começa no lar, no amor que circula entre as paredes da casa, na prece que se eleva cotidianamente. Então, o que não fazer perante uma criança que apresenta mediunidade? Primeiro, não negar nem ridicularizar. Não dizer, isso é mentira, não tens nada um amiguinho, não estás a falar com ninguém, és doido, para com isso. Não dizer estas coisas. Porquê? Porque isto pode gerar realmente traumas na criança. Vai fazer com que a criança se sinta anormal, se reprimida, e isto depois no futuro pode ter consequências. Não estimular ou explorar. Como nos diz Kardec no capítulo 18 do Livro dos Médiuns, não se deve desenvolver a mediunidade então em crianças. É como forçar uma flor a desabrochar antes da hora. Até porque os órgãos da criança ainda estão em formação e ela não tem então essa tal maturidade física e moral para gerir o fenómeno mediúnico. O que é que podemos fazer? Somos todos espíritas, estamos num centro espírita, sabemos. Portanto, acolher com naturalidade, acolher os relatos da criança com serenidade, com calma, tranquilizar a criança, orientar com simplicidade, dizer à criança que se há algo a assustar, que ela pode orar, que ela pode pedir proteção ao seu guia, pode pensar em coisas boas, ter um cuidado integral, ou seja, fazer a tal avaliação médica, complementar com o tratamento espiritual, o Evangelho no lar, porque o lar é sempre o primeiro e o mais importante centro de tratamento para a criança. Um clima de paz, de diálogo, de oração, de leitura são muito importantes. E a evangelização infantil, mas sobre isto eu não vou falar porque estou num centro que é especialista nessa área e portanto não vou falar. É o Manel, eu sei, por isso mesmo eu não vou meter a foice em Seara a quem. E a Diária que fala atrás? Por tudo isto, sobretudo pela questão da evangelização infantil, o centro espírita não é apenas um local que nós vamos para ir tratar. É um local de prevenção e de educação. E é um local onde se faz primeiramente o acolhimento aos pais, não é? Porque muitas vezes os pais chegam ao centro espírita mais desesperados do que as crianças. Então é preciso acolher essa família, ouvi-la com paciência e esclarecer as dúvidas à luz da doutrina e não à luz daquilo que nós achamos, é à luz da doutrina. E a evangelização infantil é realmente o ponto-chave e é o melhor tratamento para a mediunidade infantil. Em casos de perturbação mais intensa, é claro que são necessários os tratamentos. Por exemplo, o que é que são isto, casos de perturbação mais intensa? Medos constantes,
visões assustadoras, mudanças de comportamento inexplicáveis sem causas físicas. Então aí a criança pode ser acompanhada para passos específicos, se necessário para uma reunião de desobsessão, mas sempre com o acompanhamento da área da evangelização infantil. Só uma breve nota para concluir que, quando se fala em mediunidade em crianças, temos que falar, obviamente, também na questão das obsessões. Eu não vou desenvolver aqui muito o tema, porque já estou a passar do meu tempo. Como é que uma criança pode ser obsidiada? Por que motivo é que ela é obsidiada? Como é que na fase infantil ela pode ter estes inimigos espirituais? E estas perguntas acabam por ser muito difíceis de responder sem o conhecimento da doutrina espírita. Portanto, a primeira coisa a fazer para lidar com a mediunidade infantil é estudar a doutrina espírita. Porquê? Porque nós, sabemos que o espírito, que quando reencarna, ele traz consigo um passado espiritual. Era a primeira frase do primeiro slide da apresentação, não é? Ele traz um passado espiritual de relações, não é? Ele não está ali em tábua zero, ele já tem outras relações que vivenciou no passado com outros espíritos noutras vidas. E isso mostra a importância das relações de sintonia, de afinidade, assim como dos sentimentos que vão sendo envolvidos. No entanto, para uma boa parte da população, tudo isto é desconhecido e, portanto, é importante nós também passarmos a mensagem. Não temos que atirar logo o livro dos espíritos à cabeça da pessoa, mas falarmos e tentarmos esclarecer de alguma forma para percebermos também que outro tipo de problemas as crianças podem ter. E esses espíritos, essas relações que as crianças trazem, também vêm sempre carregadas, como qualquer relação, de sentimentos de mágoa, de rancor, de desequilíbrio interior, que são originadas nas experiências passadas, quando o espírito que está a reencarnar agora foi aquele que ofendeu, foi aquele que magoou, foi aquele que causou desequilíbrio, não é? E nós temos vários exemplos na literatura espírita, no livro Entre a Terra e o Céu. André Luiz vai trazer a história dos espíritos da Zulmira e da Odila, não é Otília, é Odila, que estão ligados entre si por um processo obsessivo, ligados a uma criança, ao Júlio, que tinha desencarnado numa outra vida por afogamento no mar. Como o Júlio e uma outra menina, a Evelina, eram filhos dessa tal Odila, não é? Há uma Zulmira, mas a Zulmira, portanto, eles eram filhos do Amar e da Odila, mas depois da morte da Odila, ele casa com a Zulmira. A Zulmira era a outra. A Zulmira era a outra. E o que é que essa Zulmira vai fazer? Ela vai sentir uns ciúmes doentios dos filhos dele. Porque, claro, os filhos são, não é, uma herança da mulher, não é, da esposa. E ela era a outra. Como é que é possível? E não é que e como esses ciúmes eram de tal forma que a Zulmira até não se importava que os meninos morressem. Então, a uma certa altura, no meio da praia, ela negligenciou a vigilância dos meninos. Não me apercebi que o menino foi para o mar. E ele acaba por morrer novamente afogado. É claro que depois, no plano espiritual, a coisa azedou. Não é? Azedou e bem, e toca ali um processo obsessivo que vai durar bastante tempo. Um outro exemplo de obsessão que nós temos está no livro No Mundo Maior, em que nós temos o caso de uma criança que já nasceu muito doente, com muitas chamadas deficiências orgânicas, uma doença complexa do sistema nervoso que lhe causava uma paralisia, e que, segundo Calderaro, o instrutor, não é? Esse espírito sofreu durante 200 anos o assédio obsessivo de espíritos que foram suas vítimas em vidas anteriores. Então, durante 200 anos, aquela criança que nasceu com várias deficiências já estava há 200 anos a sofrer os ataques desses espíritos obsessores, no caso, mas que tinham sido vítimas dele noutras vidas.
Portanto, não é coisa de pouca importância a questão das obsessões. E isto é o que Caldeiraro explica acerca dessa criança. Esse nosso amigo está a ser bombardeado por energias destrutivas do ódio. Eram essas energias que lhe provocavam todos aqueles problemas orgânicos. E com isto termino, mostrando só os livros em que baseei para o trabalho desta noite.